Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Então, hoje tem Mengão. Finalmente, depois da data FIFA, vamos ver o nosso Mengão jogar, entrar em campo. Partida contra o Bahia muito difícil, cheio de desfalques, tá bom? Vamos ver aqui as principais notícias, tá? Da imprensa sobre esse jogo de hoje. E no final, a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual é o placar que você acha que vai ser o jogo de hoje. Tá bom? Curte, compartilha, deixa o like aí e comenta quanto que você acha que vai ser o jogo. Tá bom? Vamos lá? Contra o Bahia. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira. Hoje é dia de Mengão e eu estava morrendo de saudade. Na moral, tava com maior saudade de ver o Mengão jogando. Eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso e você ajuda muito a gente aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar muito a gente. Então não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Pedro, porque, gente, o negócio é o seguinte. O Pedro marcou a cirurgia para amanhã, sexta-feira, dia 13. Ele vai operar com o Dr. Luiz Antônio Vieira, que é o mesmo médico que operou ele em 2018. Não sei se vocês vão lembrar, o Pedro ainda jogava no Fluminense, ele estava praticamente vendido ou negociado, né, para o Real Madrid e havia sido convocado para a seleção brasileira naquela ocasião. E daí o que aconteceu foi o seguinte, o Pedro, ele nessa de ter sido convocado, tal, teve um jogo do Fluminense que ele teve uma lesão no joelho, a mesma lesão que ele teve agora, só que se eu não me engano da outra vez foi no outro joelho, agora foi no joelho esquerdo, acho que da outra vez foi no joelho direito. E aí o que aconteceu? Ele foi operado por esse médico, agora ele foi na garantia do mesmo médico que operou ele lá em 2018, quando ainda ele era jogador do Fluminense. A expectativa aí é que o Pedro esteja recuperado em 8 meses. E aí se a gente for fazer uma conta, a gente vai ter o Pedro na abertura mais ou menos ali, ou não, no segundo, terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores do ano que vem e já no início do Campeonato Brasileiro. Torcer para que o Pedro tenha uma boa cirurgia e que ele tenha uma excelente recuperação, para que ele volte e volte muito bem. Bom, já que eu tô falando do Pedro, deixa eu falar dos jogadores que voltaram da seleção, porque voltou Gerson, Fabrício Bruno, Érico Pulgar e Guilherme Varela. E a informação é que o Érico Pulgar não voltou 100% e com isso não deve nem ser relacionado para o jogo de hoje. Com isso a gente deve ir com o Alan ali no meio campo. Né? Nossa, Deus. Meu Deus. O Alan, ele podia colocar o Léo Ortiz, na minha opinião, tá? Ele poderia colocar o Léo Ortiz, o De La Cruz, Léo Ortiz e De La Cruz no meio, Arrascaeta na frente, Bruno, Gabi e Luiz Araújo. Eu não entendi por que ele tá querendo mudar. Porque a informação também que saiu ontem é que o Gabigol treinou entre os reservas. Então, ou seja, o Gabigol não deve entrar de titular hoje. Ele deve entrar com Luiz Araújo e Bruno Henrique na frente. E o Tite tá, assim, correndo um risco grande hoje. Porque se ele entra com Luiz Araújo e Bruno Henrique, ele entra com 4 meio-campos, né? Ele entra com 4 jogadores no meio e 2 na frente. Ele deve vir com Léo Ortiz e Alan no meio-campo. Léo Ortiz e Alan mais na volância, Arrascaeta e De La Cruz mais na armação, com Bruno e Luiz Araújo lá na frente. Cara, eu não mudaria a escalação, não mudaria a estratégia num jogo como esse. Mas vambora, vamos confiar. O fato é que o torcedor rubro-negro tá morrendo de saudade do Flamengo, quer ver o Flamengo jogar e quer ver, sobretudo, o Flamengo dar um show hoje no Maracanã, vencer o jogo. Ontem o Vasco passou, ontem o Corinthians passou, o Corinthians reverteu um placar ali no último minuto. Eu vou dizer pra vocês que aquele primeiro gol do Juventude que foi anulado, eu não sei não, hein, cara. Vários analistas de arbitragem aí dizendo que não era pra ter sido anulado. Bem complicado mesmo. Mas é isso, é futebol, né? Ontem o Corinthians acabou ganhando de 3-1, se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. É o adversário de quem vencer hoje, Flamengo ou Bahia, tá? Já está definido. O adversário é o Corinthians. Seria Corinthians ou Juventude. O Juventude está fora, o Corinthians avançou. Então quem passar vai enfrentar o Corinthians, já está definido. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre o Sérgio Ramos, porque assim, ontem, depois do jogo do Corinthians, foram perguntar lá pro Fabinho Soldado sobre o Sérgio Ramos ter sido oferecido ao Corinthians e tal. Cara, pelo que eu entendi é o seguinte, o Sérgio Ramos tem um salário de R$1 milhão e pouco lá no Sevilha. Tinha um salário de R$1 milhão e pouco. Ele não tinha um salário alto no Sevilha. O problema é que ele tá querendo um salário alto para vir jogar no Brasil. Ele tá pedindo um salário aos olhos, assim, do departamento de futebol do Flamengo, até muito alto. Se ele talvez aceitasse ganhar o mesmo que ele ganhava lá no Sevilha, talvez o Flamengo até negociaria, porque é um grande nome, apesar de ser zagueiro, é um grande nome, é um jogador que traria muito marketing pro clube, é o Sérgio Ramos, um dos maiores, se não o maior zagueiro da história do Real Madrid, tá com 39 anos, faz um contrato ali de 1 ano e meio, tá até o final do ano que vem e tal, pra ver como é que ia se comportar o Sérgio Ramos aqui, porém o jogador tá querendo ganhar um salário muito alto. Como eu disse, ele foi oferecido, mas não foi oferecido só ao Flamengo. Foi oferecido ao Flamengo, foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido a vários clubes aqui do futebol brasileiro. Ou seja, o empresário do jogador querendo colocar o jogador no clube para ele fazer mais uma farpela. Esse que pode ser o último contrato da vida do Sérgio Ramos, como eu disse, 39 anos. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar de coisa boa, porque, cara,
Ainda bem que isso aqui foi aprovado, tá? Ontem, por unanimidade, o Conselho Deliberativo aprovou a mudança no Estatuto do Flamengo. Ou seja, agora vai dificultar cada vez mais para o Flamengo virar uma SAF. Foram 272 votos a favor da mudança no Estatuto e apenas 2 votos contra. O que quer dizer isso? Que a grande maioria dos conselheiros do Flamengo são a favor da não criação da SAF, que o Flamengo continue sendo um clube organizado, um clube sustentável financeiramente, um clube que não precisa ter um dono, que o dono seja o torcedor rubro-negro. E agora, é assim, para o Flamengo virar SAF hoje, vai ter que ser feita uma Assembleia Geral, ou seja, todos os sócios terão que ser convocados. 60% dos sócios têm que comparecer na votação, o que daria mais ou menos hoje 3.600 votos, e 2/3 têm que votar a favor dessa aprovação. Ou seja, mais da metade teria que votar, ou tem que votar a favor da aprovação do Flamengo virar SAF. O presidente do triênio anterior não pode assumir nenhum cargo remunerado na SAF, pelo menos por 6 anos. Digamos, próximo presidente do Flamengo vai lá, faz alguma coisa e o Flamengo vira SAF. Beleza. O Landim, que é o presidente da gestão anterior, não vai poder assumir nenhum cargo na SAF por 6 anos. A mesma coisa o atual presidente. Quando ele sai de presidente depois de 3 anos, não vai poder assumir nenhum cargo na SAF depois de 3 anos. Ou seja, dificultou e muito a criação de uma SAF no Flamengo. E foi a melhor coisa que fez, porque eu perguntei aqui no canal quem era a favor da SAF. Mano, praticamente ninguém é a favor. A maioria de vocês tudo contra, tudo votando contra. E é isso, cara. Tipo, o Flamengo é um clube financeiramente sustentável. É um clube que fatura mais de 1 bilhão por ano. Então, não precisa. De verdade, não precisa virar SAF. Não precisa. O Flamengo não tem necessidade de virar SAF. Então, vamos seguir da maneira que a gente está. É claro, tem alguns ajustes a fazer, na minha concepção. Talvez ter um departamento de futebol mais profissional, ter um departamento médico mais cobrado, porque o Flamengo vem sofrendo muitas lesões, montar uma equipe melhor ali dentro do futebol, ajustar uma coisa ou outra, mano, e pau na máquina, vambora. Agora, SAF, de jeito nenhum. A gente não precisa de SAF, na minha concepção, nem para gerir o futebol, nem para construir o estádio, porque o Flamengo é autossuficiente para conseguir construir o estádio sozinho. Bom, para terminar o vídeo, deixa eu falar agora sobre a situação do jogo de hoje, 9h45, Flamengo e Bahia, no Maracanã. O Flamengo joga pelo empate e vale vaga aí na semifinal da Copa do Brasil. Queria pedir para você compartilhar o vídeo para trazer o máximo de rubro-negros para cá. É muito importante que você compartilhe, que você convide os rubro-negros a vir aqui pro nosso canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito no nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós, tá certo? Faz o seguinte, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu! Bora fechar o vídeo para falar sobre o rubro-negro. O Flamengo pretende contratar um centroavante de peso para o próximo ano, até porque não terá Pedro, pelo menos até o mês de agosto, e Gabigol está de saída do clube. O vínculo se encerra em dezembro e não será renovado. Diante desse cenário, o pessoal do Fla Web, portal que acompanha o Flamengo, contou que Mauro Icardi interessa. Vocês lembram dele? Centroavante argentino, 31 anos de idade, atualmente no Galatasaray. Ganha 2,5 milhões de reais por mês. E seria o grande trunfo do Flamengo para o Super Mundial de Clubes, a contratação de peso para a camisa 9. O Flamengo vai ter uma abertura bacana na janela, na sua folha salarial, com a saída do Gabigol, uma economia de pelo menos 1.600.000 por mês. Vale a lembrança de que se tivesse renovado com o Gabigol, o Flamengo passaria a gastar com o atleta, entre salários, direitos de imagem e luvas, cerca de 3 milhões de reais. E é com esse fôlego na folha que o Flamengo pode fazer um investimento pesado. A grande dificuldade, na minha opinião, em relação ao Mauro Icardi, é convencer o Galatasaray a liberá-lo. Jogador que é peça fundamental na equipe turca. Na temporada passada, por exemplo, foram 46 jogos, 31 gols e 11 assistências, principal jogador do time turco. Não acho que vai sair negócio, a menos que o Flamengo ofereça bastante dinheiro, e oferecer bastante dinheiro para um centroavante de 31 anos de idade, talvez não seja um negócio tão inteligente. Icardi tem contrato no Galatasaray até junho de 2026, que virá um reforço de peso, isso certamente virá. Mas ainda há outro ponto importante que a gente precisa aguardar. As eleições para presidente, que acontecem em 9 de dezembro. O Icardi, de acordo com o pessoal do Fla Web, é o nome que interessa à atual administração do Rodolfo Landim, que terá Rodrigo Dunchi como presidente em caso de vitória na eleição. A gente não tem a mínima ideia de quem vence a eleição, de quais seriam os planos de outros concorrentes. Então, se eu fosse torcedor rubro-negro, não me empolgaria muito com essa ideia de Mauro Icardi. Só para completar notícias do Fla para essa noite, Gabigol será reserva. Tendência que Tite escale o Flamengo contra o Bahia, com Bruno Henrique e Luiz Araújo formando a dupla de ataque. Fabrício, Bruno e Gerson treinaram normalmente nessa quarta, depois de servirem a seleção. Já Pulgar e Varela nem apareceram no CT em recuperação depois da data FIFA, devem ficar à disposição para o confronto dessa noite. Você acha que o Flamengo vence o Bahia? Gosta de Mauro Icardi? Use espaço para comentário e deixe todas as suas opiniões. Só não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. No jogo de ida, vitória do Flamengo, fora de casa, lá em Salvador. E hoje o Flamengo, com essa vantagem, vai jogar no Maracanã. É o Flamengo de Tite contra o Bahia de Rogério Ceni, que nunca, como técnico, ganhou do Flamengo. Olha só que curiosidade, o Rogério Ceni, campeão brasileiro como técnico rubro-negro. Vamos ouvir então, vamos acompanhar o que disseram alguns personagens desse confronto. Vamos lá. Tenho certeza que será uma grande festa no Maracanã, Maracanã lotado. E a gente, dentro de campo, dá o nosso melhor para a gente sair classificado e passar para a próxima fase. Projeto para esse jogo, todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Então, como eu falei, espero que o torcedor possa comparecer,
nos empurrar, nos ajudar, fazer uma grande festa e no final todos comemorar com essa grande classificação. Além do jogo do ano, é o jogo, com certeza, da minha vida. O jogo mais importante para mim. A gente sabe da importância do jogo, a gente sabe da importância que é pro clube, que é pro Bahia, da importância de chegar às semifinais da Copa do Brasil, que é fazer história. E com certeza a gente vai estar muito focado para fazer um grande jogo. Qualidade tem o Bahia. Natália Ferrão. Foi um bom jogo, Abel. Os 90 minutos desses 180 foi um bom jogo. O Bahia teve oportunidades, criou, movimentou. O Flamengo fez o que precisava ser feito. Gol. Garantiu uma vantagem, ainda que pequena, é uma vantagem, e vai decidir diante do seu torcedor na sua casa. O Bahia tem, a gente falava de recursos, né? O Bahia tem qualidade técnica suficiente para bater de frente com o Flamengo no Maracanã, como já bateu. Mas perdeu. Mas é um time que soube aproveitar bem as oportunidades que teve o Flamengo no jogo de ida. Vai ser um jogo muito difícil, eu acho que de detalhes. O Flamengo tem desfalques, mas tem retornos, né? A gente falava aqui no off, o Arrascaeta voltando, não tem o Pedro, vai jogar o Gabi, vai jogar o Carlinhos. Então vamos ver, já que você trouxe essas possibilidades, vamos ver as prováveis escalação, começando com o Flamengo de tanta gente. E eu vou lembrar mais uma vez do Adílio, do monstro Adílio, que hoje está no céu. Matheus Cunha, Varela. Tem isso, né? Na Copa do Brasil joga o Matheus Cunha, né? E tem jogado bem. O Rossi tem jogado bem e o Matheus Cunha também. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Qual que é o apelido do Léo Pereira mesmo, Natália? É o Carolino. Boa. Natália sabe. Tá ligada. Natália. Como é que ele faz coração? Eu esqueci como ele faz Natália coração. é da fofoca. Não Você também é, viu, gente? Eu conheço você, o fuxiqueiro. Eu sou da resenha, é diferente. Natália é só bem informada. Matheus Jornalista, Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Será que vai Bruno Foi Henrique? esse que ele treinou, pelo jeito. Então. Conforme eu te falei, Abel. Você adiantou? Bruno Henrique de centroavante. Boa. O Bahia, de tanta gente, de Evaristo de Macedo, campeão brasileiro 88, com Marcos Felipe Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Que meio campo, hein, Abel? Toque de bola, né? E Cauli, hein? E Cauli ainda. Ali na frente, Everaldo e Tassiano. O Tassiano às vezes responde, às vezes não. Lembrando que ele começou como volante, né? Mas é a dupla escolhida pelo Rogério. Agora, me chama a atenção a opção pelo Bruno Henrique e o Gabi. Mas ele tá voltando de lesão. Mas quem é o atacante? Mas o Bruno Henrique também é atacante. Mas ele é mais atacante de lado que o cara pra ficar ali mais como o cara de atacante 9 mesmo. Então, assim... Tem que ver o momento também. Chama atenção, né? Chama atenção. Não a expectativa... me surpreende, não me surpreende também, se ele for com o Bruno Henrique, tá? É porque se você olhar o primeiro jogo da Copa do Brasil lá com o Bahia, ele foi o centroavante, o Pedro já estava machucado na época, lesão muscular. Fez o gol, né? E fez o gol numa bela cabeçada. Pra mim, o melhor cabeceador do Flamengo é o Bruno Henrique. Melhor até do que o Pedro. De ataque é ele. Impulsão, precisão, força no cabeceio. Principalmente quando era aquela dupla, Gabi e Bruno Henrique, né? Em que ele entrava numa diagonal ali buscando a testada e fundo da rede. Agora, chama atenção, não deixa de me chamar a atenção você olhar pro banco de reservas e ter um cara que já foi tão decisivo com o Flamengo não ser opção quando o principal atacante tá fora. Debatemos muito isso aqui essa semana, você não estava Não estava aqui. Pode debater de novo. Quando da lesão do Pedro, né, na seleção brasileira. E agora? É a chance do Gabi, é a hora do Gabi mostrar e tal, etc. Duvido pelas escolhas, tá? Não pelo jogador, mas o que eu coloquei pro Abel aqui tá se confirmando, né, Abel? Olha, pelo que eu tô vendo, entendendo, observando, a opção é o Bruno Henrique de centroavante. Você não mexe na estrutura do time, porque a característica do Bruno Henrique jogando ali se aproxima mais do Pedro do que o Gabi. O Gabi hoje, na cabeça do Tite, dentro do elenco, é um jogador para atuar na posição mais do Arrascaeta. Como um cara que está se aproximando do centroavante. E não exatamente como o centroavante. O Flamengo, teoricamente, contratou um jogador lá atrás para essa função, que foi o Carlinhos. Mas é uma característica totalmente diferente o Gabigol do Arrascaeta, né? Eu entendi o que você disse, mas ele o pensamento do Tite é meio estranho, não é não? Ele funciona bem ali. É diferente a característica, mas ele é um jogador que tem qualidade de um bom passe, de se associar, buscar a tabela, buscar uma enfiada de bola. Ele está sendo entendido dessa forma. Não foi assim que ele alcançou o melhor momento da sua carreira. Foi fazendo gol. Mas na cabeça do Tite, e isso lá no início do ano, quando lembra que eu estava lá em Bogotá, que a gente conversou lá no hotel do Flamengo e tal. Não foi ninguém da comissão técnica que me falou isso, mas havia já um burburinho. Olha, pro Tite, o reserva do Pedro é mais o Bruno Henrique do que o Gabigol. E isso tem sido feito ao longo da temporada. Em alguns momentos, quando precisa, quando não é o Carlinhos, que o Carlinhos é um jogador tecnicamente abaixo, é a opção, e está disponível, o Bruno Henrique ocupa esse espaço. E eu acho que ele vai tentar, pelo menos de início, colocar ali o Bruno Henrique. E vamos ver se o Gabi reverte essa tendência, vai ter tempo para isso. Pelo menos aumenta a chance, então, de ele entrar durante o jogo. Pelo menos isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até pensando... Já que tem o Carlinhos também. Eu ia falar isso, eu não sei. Se a opção dele é para ser um cara para chegar ali no meio círculo... No lugar do Arrascaeta... Então, e é até esse ponto. Quanto que o Arrascaeta tá preparado para jogar os 90 minutos, voltando de lesão e tudo mais, de repente Mas tem pode um menino também do Flamengo que entra ali naquela posição. Tem o Lohan? Não, é Matheus Gonçalves, que já é um pouco mais aberto. Tem o Lohan também. E tem o Lohan. Mas eles estão abaixo. Não sei. Mas de repente o pode Gerson pode fazer a função ali. Sim. O que me chama a atenção desse jogo é a questão física do Flamengo mais uma vez. Mas teve data FIFA, mas volta da data FIFA sem o Pedro. O De La Cruz ainda não tá jogando. A gente não pode esquecer ali da prévia. Varela e Pulgar jogaram. Não sei qual a intensidade, se eles estão em condições mesmo, de repente, para iniciar titular e jogar o tempo todo. Diante de um Bahia
que em tempos tão pesados de calendário do futebol nacional, o Bahia é um dos times que mais consegue repetir a escalação titular ideal. O time titular do Bahia tá na ponta da língua do torcedor. E mais uma vez é a base mantida. Lógico que na temporada que vem, disputando Libertadores ou Sul-Americana, uma das duas obviamente vai disputar, vai ser uma dificuldade maior. Mas nessa temporada o Rogério conseguiu manter a base titular e o único cara da data FIFA foi o Arias, que é reserva na Colômbia. E o que tem que fazer o Bahia para conseguir reverter? Porque é uma missão dificílima, né? Você fazer gol, tem que fazer gol. E não sofrer gol do Flamengo. Eu acho que não renunciar às suas características. Que assim, o Bahia, a gente falou, jogou bem no Maracanã, no jogo de ida. Não acho injusta a vitória do Flamengo, mas o Bahia teve volume. Acho que o resultado do Flamengo foi maior do que um desnivelamento nas atuações, não. Tanto que a gente elogiou o Matheus Cunha. E é um time ainda que consegue muito nesse jogo curto, envolver o adversário. O próprio Flamengo sofreu muito com isso. Então, assim, para mim o principal é o Bahia manter a sua identidade independentemente de jogar fora de casa, de um time como o Flamengo que briga em todas as frentes e jogando fora de casa. Então, acho que o Bahia tem condição. O Flamengo é favorito, a tendência é conseguir a classificação, mas para mim o Bahia tem condição de ir pro Maracanã e jogar. Acho que numa análise bem básica e simples, o Bahia tem que ser mais eficiente nas finalizações. Sim, isso é fato. Porque ele cria chances de gol, parece mesmo. Mas perde muito gol, né? Não tô falando só dos confrontos. A gente podia ficar só nos confrontos diante do Flamengo, mas em outros também. No Campeonato Brasileiro também. Não é? Sim. Falta 9, né? Falta 9. Resumindo. Isso é uma noite muito feliz dos atacantes, dos meio-campistas do Bahia, ou um gol de cabeça de um zagueiro, mas principalmente Tassiano e Everaldo ali. Processo, Abel. Processo? É um processo de construção de um time. O investimento do Grupo City, ano passado, já foi feito. Algumas posições foram premiadas. Achou-se o Cauli, por exemplo, outros jogadores. Esse ano, ele acertou linha de defesa e meio campo. Achou-se e manteve, né? O Uruguai, o Lúcio Rodrigues. Ele pode ser ainda titular? não caiu nas graças do Rogério Ceni. Mas não tem futebol para isso? Tem qualidade para isso. Foi contratado para isso. Mas ainda não convenceu o Rogério. O Rogério está muito pé atrás com ele, espera um pouquinho mais. Até porque o time vinha jogando com o Tassiano Everaldo. Ele entrou, fez um gol importante de classificação, né? Contra o Botafogo. Põe logo o cara para jogar, Rogério. Mas quando não tem dado tanta resposta assim. Então ele está apostando ainda como peça de segundo tempo para entrar e tentar mudar o jogo no Lúcio Rodrigues. Mas eu vejo ainda o Bahia com meio campo muito forte, linha de defesa forte, ajustou a linha de defesa. Acho que nas pontas, ou seja, no gol e no ataque, ainda não está no mesmo nível do resto do time. Acho essa questão. E eu acho que a tendência em termos de construção é para o ano que vem que o investimento seja mais nessas posições. Que você vai ter um time mais equilibrado de ponta a ponta. Ainda assim, é um time que tem condições hoje de ganhar o jogo. Eu não vou pedir palpite de placar, mas vou usar aquela antiga e tradicional das fichas. Porcentagem. Quantas fichas? 0 a 10. Classificação rubro-negra, classificação do Bahia. Com essa vantagem do Flamengo, eu colocaria aí um 7 a 3. Meu palpite. 70% de chance de o Flamengo passar, 30 pro Bahia. Exagerei? Pela cara de vocês, eu exagerei. Eu acho absurdo, Eu daria 55 a 45 pro Flamengo. Bem justo. Só? Só. Você tá apostando no Bahia, então. Eu acho um jogo muito equilibrado, Abel. Tecnicamente, o Bahia tem muito a oferecer. Talvez oscile em uma hora ou outra, mas é um time que a gente acabou de ver o meio de campo. É um time muito técnico, que tem qualidade. É que tem a questão da vantagem e joga em casa. Por isso eu dei, senão eu daria 50 a 50. Eu acho equilibrado. A comentarista que sai da caixinha, eu fui no óbvio, ela não. É isso. Você tá mais comigo. Eu não acho absurdo, eu vou colocar 6 a 4. 6 a 4, no 7 a 3, pode ver comigo. 6 a 4. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas nos duelos entre eles nesse ano já ficou provado que o Bahia tem conseguido envolver o meio-campo do Flamengo. Exato. No meio-campo o Bahia ganha. Só que ele não está conseguindo transformar isso em vitória. E o Flamengo... É o desafio do Bahia hoje. A tendência é que ele mais uma vez tenha o controle de posse de bola, mas será que ele vai conseguir transformar isso em gol? E impedir que o Flamengo, em uma pontada ou outra, faça os seus gols também? Essa é a grande questão. Flamengo... E aí, galera, então, qual dessas notícias aí vocês acharam que foi a melhor? Eu gostei muito da notícia que o Conselho aprovou, né? A forma lá de votação para poder dificultar a implementação da SAF no Flamengo, tá? Não consigo imaginar o Flamengo tendo dono único. O Manchester United tá passando por esse processo. Tem uma família que é dona do clube e nunca mais ganhou nada, mesmo sendo um dos três maiores faturamentos do mundo. E a torcida reclama muito, entendeu? O Texto tá lá no Botafogo injetando dinheiro, mas a gente não sabe até quando, né? Depender de uma cabeça de cismar que não quer mais investir, o Flamengo é muito grande para depender disso. Então eu nunca vou ser a favor de SAF no Flamengo de dono único, tá bom? A notícia também ali do Pulgar é baixa, não joga, então a gente vai ter que aturar o Alan, infelizmente. E o Varela deve ficar no banco, então a gente vai ter que aturar o Wesley também. Wesley e Varela. Wesley e Alan. Não tem jogo fácil com esses dois em campo. Vai ser um sofrimento, mas espero que se classifique, porque na próxima fase pode estrear os reforços, né? Então vai dar uma melhoradinha, tá? Em relação ao Icardi lá que o Nicola trouxe, né? O Nicola, eu não confio muito no Nicola não, mas é a notícia, né? A gente tem que comentar. O Icardi é um jogadoraço, muito bom jogador. Acredito que daria muito certo aqui no Flamengo.
Só quem tem que ter cuidado são os jogadores do Flamengo, né? Porque ele tem histórico de pegar mulher casada, né? Então, sabe como é que é, né? Abre o olho, hein, galera. Se o Icardi vier mesmo, cuidado com a mulher de vocês, hein? Deu problema lá com o Maxi Lopes, que jogou no Vasco há um tempo atrás. Então, abre o olho. Então, galera, e aí? Qual é o palpite de vocês pro jogo de hoje? Qual o placar que vocês acham que vai ser? Deixa aqui no comentário, curte, compartilha, deixa o like, tá bom? Pra ajudar. Abraço.